O que é perdão e sua importância? Antes de tudo, perdão é uma decisão, não um estado de amnésia, onde a pessoa esquece uma agressão ou mágoa provocada por alguém. É algo que dói, principalmente quando vem de uma pessoa próxima. Portanto, perdão não é esquecer o que alguém fez conosco. Alguém que de alguma forma nos feriu, maltratou, foi ingrato conosco, nos desprezou, deixando a dolorosa mágoa em nosso coração. Muitas vezes quem nos magoou nem lembra ou nada sente, enquanto aquela dor guardada em nosso coração nos faz sofrer muito e pode nos levar a doenças físicas, psicológicas ou comprometer nosso relacionamento com Deus. Nesta breve reflexão, compartilharei com você alguns versículos bíblicos que nos ajudam a entender por que é tão importante perdoar e os benefícios que nos produzem o perdão. Para perdoarmos, não precisamos estar aos beijos e abraços com a pessoa que nos magoou. Necessitamos nos sentir obrigados a conviver com elas. Mas a palavra de Deus mostra como age o perdão em nosso ser, curando-nos dessa auto-intoxicação por guardar algo que nos faz tanto mal em nossa vida natural e espiritual. O Salmo 86, versículo 5, destaca a bondade de Deus, ensinando que Ele não nega o perdão a todos que o invocam, conversam reverentemente com Ele, clamando por ajuda e perdão. Ouçamos o Salmo 86, versículo 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Ou seja, aqueles que a Ele pedem ajuda ou proteção, com o coração contrito, sincero, jamais deixa de ouvir. Todos nós pecamos e, enquanto não buscamos a reconciliação com Deus, estamos mortos em nossos pecados. Sobre isto nos diz a Bíblia. Ela nos fala sobre o pecado de Adão e Eva, o pecado original que contaminou toda a humanidade. E devido à absoluta incompatibilidade de Deus com o pecado, afetou toda a criação que geme. Por isso, diz a Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O significado desta passagem bíblica se relaciona com a universalidade do pecado e a completa necessidade de salvação. Antes de Deus conceder a sua graça, esta era a situação de todos os homens, judeus e gentios, foram contaminados pelo pecado, pondo em evidência a impossibilidade de qualquer pessoa se salvar por seus próprios esforços. Sob esses aspectos, todos os homens merecem a recompensa do pecado, ou seja, seu salário, que é a separação da glória de Deus. Assim escreveu Davi no Salmo 51,5: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo escreveu: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Fica evidente neste versículo a necessidade da mediação única
de Jesus Cristo entre o pecador e Deus. A Virgem Maria, agraciada por Deus com a maior honra que uma mulher pode receber, sendo por Deus escolhida para ser mãe do homem Jesus. A lei de Deus exige, para lavar a mancha do pecado, o derramamento de sangue humano de um ser sem pecado, e em Hebreus capítulo 9, versículo 22 está escrito: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Assim, desde os tempos da eternidade, Deus concebeu um plano de salvação para aqueles que, por sua soberania, escolheu. Por esse plano, Ele enviou seu único Filho, o qual veio em carne, concebido na Virgem Maria pelo Espírito Santo, de modo que, sendo 100% homem, pois é filho de Maria como homem, sem herdar qualquer pecado, como pecado original pela ação do Espírito Santo. O perdão é uma decisão que tem por fundamento a crença que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ouçamos o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas, e todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Vemos que para o perdão dos pecados é absolutamente necessário crer em Jesus. 7 é o número que indica completude, perfeição, plenitude, totalidade e descanso. Em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 23, lemos: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Respondendo desta forma, Jesus estava ensinando que não tem limite o número de vezes que devemos perdoar, ou seja, que nós devemos perdoar sempre, do mesmo modo que Deus perdoa nossos pecados continuamente. Em Lamentações capítulo 3, versículo 22, está registrado: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. No Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, escreveu o apóstolo: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Significando: deste modo, Deus ama a humanidade pecadora e afastada dele. Significando isto, a palavra mundo no versículo ora citado. Ou seja, Deus ama de modo incondicional as pessoas, e seu desejo é salvá-las da morte espiritual ou eterna privação da sua glória. Porém, Deus não ama o sistema de valores corrompido que a ele se opõe. Por isso está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 4: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. No contexto bíblico, a relação entre Deus e seu povo é frequentemente comparada a um casamento. Ao usar os termos adúlteros e adúlteras, o sentido é que, a despeito de professarem uma aliança com Deus, as pessoas às quais Jesus se dirigia tinham seu coração dividido
entre a lealdade apregoada por elas e desejos alinhados com o sistema deste mundo. Em Efésios, capítulo 4, versículos 31 a 32, lemos: toda amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tirados de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. No modelo de oração que o Senhor nos ensinou, conforme Mateus capítulo 6, versículo 12, lemos: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim, aprendemos que se não perdoarmos o nosso ofensor, também Deus não perdoa as nossas ofensas e pecados. Se não ouvirmos a Cristo, Deus não ouve as nossas orações. No Salmo 130, versículos 3 a 4, está escrito: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. O sentido do que está escrito é que o perdão não é conquistado pelo esforço do ser humano, mas sim um atributo de Deus. O perdão gratuito de Deus produz temor do Senhor, que não significa medo, castigo ou pânico, mas respeito profundo, reverência e admiração pela grandeza e misericórdia de Deus. Deus demonstra sua infinita bondade e misericórdia quando não atribui o castigo pelos pecados dos que se arrependem e creem em Jesus Cristo. Seja qual for o mal que você cometeu, exceto o pecado contra o Espírito Santo, ou o pecado do qual sinceramente não se arrependeu, Deus demonstra sua infinita bondade e misericórdia quando não atribui o castigo pelos pecados dos que se arrependem e creem em Jesus Cristo. Seja qual for o mal que você cometeu, exceto o pecado contra o Espírito Santo, ou o pecado do qual sinceramente não se arrependeu, seja no presente ou passado, Deus é misericordioso para perdoar você. Porém, para receber o perdão de Deus, é necessário arrependimento sincero, rasgando o coração diante dele, não apenas as vestes, conforme Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Necessário é ter fé que Jesus Cristo sofreu e morreu por causa dos nossos pecados, conforme Marcos capítulo 1, versículo 15, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ainda necessário é que confesse todas as suas falhas de acordo com 1 João capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ora, além disso, necessário é perdoarmos-nos uns aos outros. Esta foi uma condição estabelecida por Jesus para recebermos o perdão de Deus. Nós devemos perdoar uns aos outros para sermos perdoados. Disse Jesus em Mateus capítulo 15, versículo 23, contando a parábola do credor incompassivo, onde o certo rei quis fazer conta com seus servos.
Um deles lhe devia 10.000 talentos, uma fortuna enorme, pois um talento de ouro pesava entre 20 e 40 quilos de ouro. O salário de um trabalhador braçal correspondente a 12 horas era de 1 denário, o mesmo pago a um soldado raso, o que daria para comprar cerca de 8 quilos de pão. Esse servo, que devia tão grande quantia, não tinha como pagar seu débito. Então, o rei ordenou que ele e seus filhos, e também todos os seus pertences, fossem vendidos como pagamento da dívida. Prostrou-se então o servo diante do rei, pedindo que fosse generoso com ele, e ele pagaria tudo quanto devia. O rei, sentindo compaixão por esse servo, perdoou sua dívida. Contudo, após sair da presença do rei, esse servo, que teve seu enorme débito perdoado pelo rei, sufocava o seu conservo, exigindo pagamento pelo que lhe devia. E, pedido de clemência do seu conservo, não o perdoou e lançou-o na prisão até que pagasse seu débito. Com esta parábola, Jesus ensina como nosso Pai Celestial tratará todo o que de coração sincero não perdoar a cada um as suas ofensas, conforme o versículo 35 do capítulo 18 de Mateus. O sentido desta parábola é mostrar que, assim como Deus perdoou nossas dívidas ou pecados, os quais para nós são impagáveis, porque a lei de Deus exige, para o perdão do pecado, o sacrifício de um ser humano sem pecado. E, segundo Paulo, em Romanos, capítulo 3, versículo 10 a 12, não havia um justo sequer, ninguém que entendesse, que buscasse a Deus, porque todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não havia quem fizesse o bem, não havia nenhum só. Por isso, Deus enviou seu Filho unigênito, quem veio em carne, concebido em Maria pelo Espírito Santo, pondo em execução o plano de salvação por ele concebido desde os tempos da eternidade, o qual, oferecendo-se como ovelha muda ante seus tosqueadores, conforme Isaías 53, versículo 7, ofereceu-se em sacrifício substitutivo único e completamente suficiente, tomando o nosso lugar no madeiro, onde esmagou a cabeça da serpente e venceu a morte. É fundamental para os que buscam comunhão com Deus, os seus escolhidos, as ovelhas de Jesus, as quais lhe foram encaminhadas pelo Pai e, portanto, conhecem a voz do bom pastor e ele as conhece, conforme João, capítulo 10, versículo 27. Deste modo, em João, capítulo 5, versículo 39, está escrito: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Assim fazendo, estaremos alimentando a nossa fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 11. Também disse Jesus, conforme registrou Mateus no capítulo 5, versículo 17 do seu Evangelho: não cuideis que vim anular a lei ou os profetas, não vim cancelar, mas cumprir. Jesus foi o único que cumpriu toda a lei, havendo morrido por todos, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 a 15, mas salvou a muitos, conforme Mateus capítulo 20, versículo 28, e Marcos capítulo 10, versículo 45, porque nem todos creram, pois não tinham seus nomes
escritos no livro da vida. Portanto, todo aquele que o Pai dá a Jesus irá a ele. E o que vai a Jesus, o que vai a ele, jamais, de maneira nenhuma, ele os lançará fora, conforme João, capítulo 6, versículo 37. Ou seja, Jesus garante que ninguém que se aproxima dele, o procura, será rejeitado. Você busca Deus em suas orações? Se o faz, entenda que suas palavras dirigidas a Deus somente serão por ele ouvidas se você perdoar o seu próximo, mesmo e principalmente seus inimigos, pois aos amigos os ímpios também perdoam. Os ímpios amam e saúdam seus amigos, conforme Mateus, versículos 46 e 47. Porém, devemos seguir os ensinamentos de Mateus, no capítulo 6, versículos 14 a 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quando perdoamos a quem nos ofendeu, nos desintoxicamos, livramos-nos das emoções que nos fazem mal, sentimos-nos melhores física e mentalmente e fortalecemos a nossa autoestima, libertamos-nos de um passado que enche de mágoa nosso coração, o que nos afasta de Deus. Entenda que perdoar não é esquecer o que alguém fez conosco. Também, ao perdoarmos nosso ofensor, não quer dizer que concordamos com ele, com o seu erro. Não somos compelidos a manter ou retomar os laços com quem nos ofendeu. Perdoar é uma decisão de deixar nossa mágoa aos pés de Jesus, aquele que disse: o que semear, isso ceifará, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 7. Ou seja, Deus é o supremo juiz e jamais permite que alguém fique isento de responder pelos seus erros, isto é, deixa-nos passar pelas consequências de seus pecados, das suas escolhas, para o seu próprio aprendizado e benefício. Se você chegou até aqui, é porque teve ouvidos para ouvir. Deus o abençoe por isso. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.